Amém. Aleluia. O que nós vamos ouvir essa noite são coisas que a gente já deve ter ouvido de várias formas, através de vários ministros, mas eu creio numa unção fresca para essa noite, para mim e para a sua vida. Amém? Aleluia. Você pode abrir, por gentileza, em Hebreus 11. E eu já tenho o título da ministração, glória a Deus, não vou dar trabalho para a Bia. Aleluia. Fortalecidos pela fé em tempo de adversidade. Isso é novo para você? Não é, né? A gente vai falar sobre coisas que a gente já tem falado, já tem experimentado, mas eu creio que hoje o Senhor quer nos lembrar de algumas coisas que é muito importante. Nós temos o final de ano chegando e como nós sempre ouvimos falar, ainda tem muita coisa para acontecer na minha e na sua vida, né? E nós podemos permanecer firmes naquilo que o Senhor colocou nos nossos corações no final do ano passado e no percurso dessa jornada desse ano. Amém? Aleluia. Em Hebreus 11 diz o seguinte, que quase ninguém conhece: a fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção que não se vê. Sabe, esses dias eu estava observando algumas coisas com relação a ouvir muitas pessoas passando por pressões. No dia que eu ministrei aqui, eu falei algumas coisas sobre trabalho, eu fui perceber que muitas pessoas, é incrível, estão vivendo pressões no trabalho. Né? Até mesmo quem não trabalha de carteira assinada, CLT, que tem o seu próprio negócio também, né, lida com circunstâncias. E aí o Senhor falou assim: vocês estão avançando para coisas grandiosas que eu tenho para a vida de vocês, e vocês não podem esmurecer naquilo que vocês foram tão fiéis e se apegaram desde o início, porque o ano realmente não acabou, e ainda que o ano acabe, vocês vão precisar estar firmes com a palavra que foi liberada sobre vocês, mas também com a minha palavra que está dentro de vocês. Vocês precisam exercer, porque tempos difíceis eles vão surgir sempre. É como se algo acalmasse, mas não passasse. A gente passa por algo e daqui a pouco a gente lida com outro tipo de pressões. E nós precisamos lembrar da palavra que está dentro de nós. E a fé, a gente ouve muito se falar sobre isso. Né? E aí o Senhor começou a me lembrar: Raibia, no dia da adversidade, o que você mais costuma fazer? Né? E às vezes, como eu falei para vocês, eu sou muito sincera. Às vezes eu falo: pai, não está sendo fácil. Mas aí eu me jogo, né? Eu vou orar, eu vou louvar, eu vou dar altas gargalhadas. E aí eu me lembro do meme, porque eu já faço isso, né? Você está lavando louça ali para confundir o diabo, né? Eita, glória a Deus, aleluia! Eita, que eu estou bem, eu estou feliz. Tá tudo bem, tá tudo certo. O arrendo da casa, eita, glória! Só a gente sabe como é que a gente está. Mas a gente está lá, firme e forte. E começa a declarar as verdades da palavra de Deus, né? E eu não quero confundir o inimigo com a expressão, né, daquilo que eu creio, daquilo que eu confio, mas é realmente me firmar na palavra de Deus. E a fé, ela não é uma dúvida, ela é uma certeza. E todas as vezes que nós colocamos em xeque ou colocamos em dúvida a própria palavra de Deus, nós não estamos confiando no Senhor. E é sobre isso que nós vamos andar nessa noite, né, lembrando sobre isso, né, que a fé ela é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção daquilo que nós não estamos vendo. Tá? Eu estou falando, amém? Eu sei que vocês viram lá, tá? A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. E o expressar aquilo que nós cremos através da nossa boca é um ato e uma ação que é responsabilidade minha e sua. Ninguém pode fazer isso por mim e por você, ainda que alguém ore por nós. E é no dia em que nós precisamos exercer isso que nós vamos colocar para fora de fato o que nós colocamos por muito tempo dentro. Se é realmente confiança no Senhor, se é confiança na palavra, se é confiança na força do nosso braço, se é no nosso trabalho ou se é em outras formas. Amém? E aí isso vai nortear o processo no qual nós vamos estar caminhando
para o propósito que Deus nos chamou. Só um momento, gente. Aleluia. E uma das coisas quando eu soube que iria ter o segundo culto na nossa igreja, o Senhor falou algumas coisas comigo, eu não sei se eu cheguei a falar aqui, eu acho que eu falei no culto passado, que ia requerer de nós mais força, iria requerer de nós termos mais cuidado com a nossa vida e com a vida dos outros também, e nós iríamos precisar sim sair de uma zona de conforto. E eu sei, e uma das coisas que o Senhor também falou, ele falou assim, tem muita gente que vai dizer, mas eu já não estou na minha zona de conforto, eu já não estou fazendo tudo o que eu gostaria de fazer, eu já estou trabalhando dobrado. E sabe, o Senhor falou assim, esse é um tempo de se esticar mesmo. Porque alguns já se esticaram muito, mas não quer dizer que não precise se esticar mais. Porque todos nós estamos em um nível de conhecimento e também um nível de maturidade e também em um nível, né, de conhecimento da palavra, na qual nós já fomos também, já passamos por algumas circunstâncias que nós sabemos que nós podemos lidar com elas. E aquilo novo que chegar, nós sabemos que a palavra que está dentro de nós podemos exercer. Então a fé, ela não tem dúvida. Se existe um diagnóstico e ele chega até nós, eu não preciso duvidar que Deus é aquele que cura, que Jesus é aquele que cura. Se existe uma falta e essa palavra ela está dentro de nós e ela está bem alicerçada e nós estamos com convicção de que nós temos um Pai e Ele cuida de nós, a circunstância vai vir e ela só vai vir e bater e ela vai ter que voltar. Porque a igreja, nós como igreja, todos nós passamos por pressões, mas às vezes eu também percebo que existe, parece meio que uma briga. Eu já vivi, eu estou sofrendo mais que fulano. O meu cansaço é maior. Não, o meu cansaço é maior, por isso que eu não fui para a igreja. Eu estou mais cansada do que todo mundo, então por isso que eu não fui. E queridos, eu vou falar novamente algo, me amem, sabe? Eu acho que se o pastor Felipe e a Michela fossem falar por cansaço, eles nem estariam aqui todos os cultos. Se eles fossem falar de pressões, eles não estariam aqui em todos os cultos. Se eles fossem falar sobre adversidade, Raiba, mas é muito fácil você falar porque eles são os pastores da igreja. Por isso mesmo que não é fácil. Porque em um exército, quem está na frente da batalha é o primeiro a levar o rojão. Então, quem está à frente dessa obra é o primeiro a levar o rojão. Então, se você acha se eu acho ou você acha que nós estamos passando por algo que é muito difícil, você imagina 100 vezes mais o que a família pastoral pode estar passando. E alguns podem dizer, nem é tanto assim. Então você não sabe de nada sobre família pastoral comprometida com o Senhor. Você não conhece a liderança que você tem e você não caminhou o suficiente para você perceber que não é bem assim. Então, adversidades eu e você passamos, todos nós passamos, sem exceção. Muitos estão cansados, a maioria está cansado, mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma palavra que te fortalece no dia que você precisa. Nós temos uma palavra que nos levanta no dia em que a gente está mais cansado e chegou uma notícia para nós auxiliarmos alguém. E a gente fala assim, olha Espírito Santo, se você me chamou é porque você sabe que eu posso fazer e eu sei do que eu estou falando. E a vontade é dizer não. E o Senhor falou assim, mas você não disse que eu podia contar com você? Você não disse que você estava disposta a fazer tudo e me servir? Se eu não posso contar com você para isso, será que eu posso contar com você para coisas maiores? Porque a gente só quer ser chamado às vezes para púlpito. Alguns, né? Porque quando a gente tem a gente percebe que aqui é um nível de responsabilidade também, né? Porque a nossa vida mesmo, ela começa antes de estarmos aqui. A gente sabe que não é tão simples assim. A gente sabe que também requer de nós uma responsabilidade. Abrir mão de algumas coisas que nós não gostaríamos de abrir em prol a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então é muito fácil às vezes nós dizermos não, porque eu já estou no departamento, amém, eu vou falar isso assim, porque eu já estou no departamento X, Y, eu já faço muita coisa na igreja, e às vezes eu posso usar até
a palavra assim, se eu não fizesse, né, ninguém faria. Então, a igreja sem mim, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter a certeza, e para mim também, se eu não fizer, Deus vai levantar alguém que faça. A obra do Senhor, ela não vai parar. E sabe, às vezes nós estamos acostumados com uma pressão que a gente tem vivido nesses últimos dias e se acostumar com o cansaço que a gente está passando, com as pressões sim, porque a gente está cansado, e achar que a gente não precisa colocar um pouquinho mais de força para fazer coisas no reino que o Senhor conta comigo e com você. Porque agenda lotada, compromissos, todos nós podemos ter. Mas sabe, dispor o coração para fazer algo que o Senhor fala com você. Porque às vezes, se nós pararmos para analisar, e você sabe do que eu estou falando, quando a nossa liderança fala conosco a respeito de algo e nos convida para algo, você deve ter parado para pensar que se Deus chamou você é porque Ele conta que existe algo que você faz, que faz a diferença, sim. Mas não quer dizer que você é melhor. Embora você possa fazer muito bem, ou eu possa fazer muito bem algumas coisas. Mas nós estamos tendo a oportunidade de esticarmos a nossa fé, de esticarmos aquilo que nós achamos que já sabemos o suficiente, para algo maior que o Senhor tem, para este lugar, para a nossa casa e para o nosso chamado, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quanto ao cansaço, eu acho que você vai me ouvir falar muito sobre isso. Porque cansaço, pressões, adversidades, desculpas, todo mundo aqui, se a gente for anotar, tem desculpa para dar, para não fazer algumas coisas. E eu falei e tenho falado para algumas pessoas, a minha oração ultimamente tem sido para que as pessoas não só tenham o desejo de servir na igreja de Cristo, mas entender que se elas não fazem, o corpo ele vai perecer. E, queridos, acredite, eu gostaria de fazer mais coisas do que eu faço. E quem convive comigo sabe que eu faço. Mas eu também preciso entender que existe momento que a raiva não precisa estar em todos os lugares. Porque existem pessoas que podem fazer algo muito melhor do que eu faço. Mas por conta de que alguns aqui não estão fazendo algumas coisas, Deus precisa falar com aqueles que Ele pode contar. E aí sim se torna mais pesado. E nós não temos a habilidade que nós temos, a capacidade que nós temos para ficarmos acomodadas. E sabe, não é porque você não tem o chamado de estar aqui no púlpito que você não foi chamado a ministrar. A primeira pessoa que nós ministramos somos a nós mesmos. Quando a gente não quer vir para a igreja e a gente se olha para nós mesmos e fala assim, será mesmo que eu precisaria ficar em casa? Será que eu estou tão dodóizinha assim que eu não consigo ir? Será que o que eu estou fazendo é tão mais importante do que cultuar o Senhor com os meus irmãos? Porque a unção coletiva, ela não acontece dentro da nossa casa. O congregar, o ser igreja, embora nós sejamos, quando nós saímos daqui, nós somos igrejas fora daqui, mas existe algo que acontece quando nós estamos juntos. E sabe, esse fortalecimento com relação à nossa fé acontece aqui dentro. Então, o Senhor falou assim, Raíbia, não deixe que pelo fato de você estar cansada, ou de você ter tantas coisas para fazer, e alguém não fazer, ficar uma lacuna ou um buraco em alguns lugares que você pode colocar um pouquinho mais de força. E sabe, eu vou te falar, não é fácil. Porque assim como você, eu também falo às vezes, por que fulano e ciclano não faz? Ou só eu que penso assim? Só eu que penso assim? Só eu que penso assim? Eu estou cansada, Raíbia, eu preciso descansar. Deixa eu te falar, eu também preciso descansar. Eu amo a vida de vocês. E o Senhor nos ama. E todas as vezes que nós somos esticados para sair de uma zona de conforto, não é à toa. E nós somos os maiores beneficiados, não é o pastor Felipe, não é a Michela. Nós somos os maiores beneficiados. Sabe por quê? Porque o dia da recompensa, ele vem. E não existe ninguém que nos pague,
que nos recompense melhor do que o Senhor. Não existe. Se você pensar no homem mais milionário do universo, que para mim não existe, é Deus, mas vamos lá colocar um homem, ele pode te dar muito dinheiro, mas ele não pode recompensar você como o Senhor pode. Ele não pode me recompensar como o Senhor pode. E o Senhor falou, vamos deixar um pouco essas desculpas, porque todo mundo tem esse mesmo discurso para dar hoje. Esse discurso é o mesmo de toda a igreja. Ou eu já servi tantos anos, eu não preciso servir mais. Não existe na Bíblia um versículo que diga, você já serviu 30 anos, não precisa você servir mais. Você já serviu em 10 igrejas, você não precisa servir mais. Ministério é serviço. É isso que eu ouço na Bíblia. E eu não sei você, mas eu tenho algo que, se eu for viajar para qualquer lugar, eu caço uma igreja e eu vou me congregar. Eu não consigo, gente, sério, é uma coisa minha. Não precisa ter o verbo da vida. Tem uma congregação, tem um povo santo, tem um fogo, tem uma oração. Eita, meu Deus, eu estou lá. Glória a Deus, aleluia. Que tem crente, vamos orar. Eita, oração de manhã, de tarde, de noite, estou lá. Eu não sei estar fora disso. Eu sei o que tudo isso tem feito na minha vida. E eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu não quero falar que eu quero me desgastar. Mas eu quero investir toda a minha vida no reino de Deus. E eu sei que quando o Senhor me capacita para fazer algo que eu não sabia fazer, porque as pessoas falam que eu sei fazer muita coisa, eu não sabia fazer tudo que eu sei fazer. Houveram necessidades, eu falei, Deus, então me ajuda a fazer, que eu vou lá e faço. E por isso eu sei fazer muitas coisas que eu sei hoje. Não foi porque eu já sabia, foi porque eu fui atrevida. Eu vi uma necessidade, eu vi necessidades, e eu via pessoas que sabiam fazer e não faziam. Então, passando essa parte do cansaço, das desculpas, amém? Tá tudo certo, vocês são maravilhosos, eu estou bem, tá tudo bem, glória a Deus, aleluia, amém? Faça a cara feia, massagem para o Senhor, né? Fale com Ele porque que Ele falou para me falar, amém? Amém, Deus é bom. E o diabo é que não presta, porque esse discurso, ele pega e fala assim, é isso, você precisa. Ah, pois é, você é merecedora de um descanso, você é merecedora de ficar. E nós somos mesmo, sabe? Mas existem momentos que o Senhor conta comigo e com você, que não tem ninguém para fazer algo que Ele sabe que Ele pode contar comigo e com você. Amém? E se nós somos gratos ao Senhor, por mais que não seja fácil, a gente vai lá e fala, pai, estou cansada, não é fácil, está tudo assim lá em casa revirado, mas sabe, Senhor, isso daqui vai passar, mas a Tua palavra, ela vai permanecer para sempre, e eu sei que eu vou ter tempo para fazer isso daqui. Sabe, querido, o coração em Deus é quando você, de fato, se propõe a fazer aquilo que o seu Pai vê como prioridade. Fazer a vontade de Deus não é aquilo que eu vejo como prioridade, é aquilo que o Senhor vê como prioridade. Porque uma liderança não abdica de um tempo com a sua família para socorrer pessoas à toa. Ele entende que aquilo é uma prioridade. Ele entende que aquele socorro é necessário. Amém? Aleluia! Nós vemos na Bíblia exemplos de fé e a gente ouve muito sobre Abraão, onde ele confiou no Senhor a respeito daquilo que o Senhor tinha falado. E eu e você recebemos tantas promessas do Senhor, tantas palavras do Senhor, e muitos de nós, se não a maioria, já viveu muitas coisas em Deus, no que diz respeito a algo que o Senhor falou, e nós já vivemos isso, já experimentamos e sabemos da fidelidade de Deus, assim como Abraão. E agora, nesse tempo, não seria diferente, onde nós vamos esticar a nossa fé, onde nós vamos colocar mais força para fazermos algumas coisas que são necessárias nesse tempo. Amém? Aleluia! E quando nós olhamos para Abraão, eu acredito que você, como eu, admira. E tem tantos pontos que você toca e fala assim, nossa, uau, sabe? Mas também você já fez tantas coisas para o Senhor, que você mesmo olha e fala assim, eu nunca teria feito naturalmente. Uau para mim também, Pai.
Porque o Senhor me capacitou para fazer, porque naturalmente eu não conseguiria. Porque da mesma forma que nós olhamos os homens e as mulheres de Deus, que a gente vê e olha na Bíblia, que passaram por tantas circunstâncias e confiaram numa palavra, nós vemos que também nós, a partir do momento que nós confiamos em uma palavra que o Senhor nos deu e andamos sobre ela, nós vimos o resultado disso. E algumas passaram-se muitos anos para acontecer, outras demoraram pouco tempo. Mas sabe, independente se aconteça ou não, a gente sabe que a palavra funciona e que ela é real. Se alguém está errado, não é o Senhor, é nós. Amém? Aleluia! E aí você pode abrir por gentileza em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 16 ao 18, que diz o seguinte: por quê? Porque aquilo que eu e você estamos vivendo, para o Senhor, de adversidade, Ele fala. Na própria palavra, como Paulo faz essa menção, porque a nossa momentânea aflição, o nosso momento de aflição é momentâneo, produz para nós um peso eterno de glória, que excessivamente sobrepesa. Não olhamos as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. Talvez nós olhamos agora para uma adversidade e nós vemos como algo que está tão grande na nossa frente e que a gente não sabe como lidar com aquilo ou vencer. E quando nós nos colocamos no lugar de filhos também e buscamos ao Senhor direções para nós passarmos ou como nós devemos lidar com aquelas circunstâncias, nós recebemos notas do Senhor a respeito do que nós devemos fazer. Então, é uma leve e momentânea porque ela é para um momento. E ela é leve porque ela vai passar, ela não é eterna. Mas ele fala que nós devemos sim olhar para as coisas que nós não vemos, porque elas são eternas. Por quê? Porque se Deus fala que um dia nós vamos encontrar com eles e nós vamos desfrutar de um banquete, onde nós seremos recompensados, né, por tudo aquilo que nós, de fato, fizemos aqui, nós fomos fiéis ao Senhor. A gente vai receber uma recompensa além porque eu falo, além da gente já ser salvo, que isso é extraordinário, existem coisas que nós vamos receber do Senhor. Existem mimos. E para aqueles que não gostam de ser mimados, olha só, vai receber muito mimo no céu, não tem como. Amém? Vai ter um banquete, vai ter festa. Se você não gosta de festa, não gosta de dançar, deixa eu te falar, lá vai ter festa. Você sabia que tem festa? A Bíblia fala que vai ser festa. O negócio vai ser bom demais. Eu acho que é por isso que eu, não sei, que eu tenho essas canelinhas assim, né? Que a bichinha já nasceu, né? Porque o Senhor falava assim, olha, tu vai ter esse pouquinho aqui, porque lá tu vai dançar demais, porque vai chegar o momento, você vai ter o conhecimento para isso. Aleluia! Então, existe uma recompensa para nós. O que nós estamos passando ainda é leve, comparado a tanta coisa que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que nos espera. Mas aqui nessa terra, ainda assim, nós vamos desfrutar de orações respondidas, de bênçãos, de promessas do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso chamado, sobre a igreja local que nós estamos congregando, aquilo que nós vamos declarar sobre a vida dos nossos familiares e pessoas. Então aqui nós já vamos viver muita coisa em Deus. E nós já temos vivido. Amém? Aleluia! E aí eu coloquei aqui o desafio, o desgaste físico e espiritual não é motivo para desistir. A comparação entre o sofrimento temporal e a glória eterna. Ou seja, o desgaste que a gente tem, como eu comecei a falar, sobre nós estarmos cansados, o desgaste espiritual, que não é fácil, porque existe o desgaste físico e existem as pressões espirituais. Então, por todos os lados, a gente está sendo assim, comprimido, né, espremido, e o que vai sair daqui é, Senhor, não consigo, estou assim, né, o meu psique está, os parafusos não estão mais no lugar, não dou para fazer, as minhas pernas estão fraquinhas, estou me acabando.
Ou eu vou falar, eita Deus, eu não sei não como é que estão as coisas. Se eu estou fraco, se eu estou forte. Não, eu já sei. Eu vou para a palavra. O que, é que a palavra diz? Eita, que quando eu estou fraca, que eu estou forte. Eita, eu estou fraco hoje. Então eu estou forte porque Deus me fortalece? Epa, peraí. Aí você vai lá para o seu quarto e você começa a orar. E aquela coisa que você estava assim, meio assim, mirradinha, né? Todo jururu, como diz lá no norte. Todo, né? Se sentindo... com o pó da rabiola, né? Aquela coisa fraca. Igual aquela galinha, né? De Angola, tô fraco. Aí você entra nesse lugar, no Senhor, de confiança. E eu tô fraco, mas sou forte. Eita, diabo, porque você não vai me vencer, não. Deixa eu te falar, diabo. Olha, ontem até estava ruim mesmo. Eu estava assim, largada lá na cama. O negócio estava estreito, estava de torar. Mas hoje eu me levantei. Eita, cão, te prepara. Porque... E aí a gente se levanta, gente. E não tem outra forma de nós fazermos senão nos levantarmos mesmo e confiarmos na palavra. Porque dias difíceis vêm para todos nós. Mas o que eu vou fazer no dia da adversidade? Como eu vou fortalecer a minha fé? E aí eu escrevi alguns pontos aqui que todos nós também conhecemos. Exemplos práticos de como nós fortificarmos a nossa fé nos dias difíceis. Olha que coisa nova. Orar, meditar na palavra. Ah, não tá. Então, Deus, pois é, Senhor. Tu começa assim, depois, eita, tu tá um outro nível. Então, orar e meditar na palavra. Orar, lê a Bíblia. Ora, lê a Bíblia. Aí tu tá falando, tu quer dizer que tu é o vermezinho de Jacó. E ela fala assim, eita, que tu é raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eita, peraí. Você se olha como a Bíblia diz que você é. Você não é qualquer coisa, eu não sou qualquer coisa. E nós precisamos fazer essas coisas que são básicas de todo crente, né? Orar e meditar na palavra. Olha que novidade. Uma das dicas, orar e meditar na palavra. Que coisa nova, né? Pois é, mas eu preciso lembrar disso também. Glória a Deus, aleluia. Aí comece o dia com a oração, meditando a palavra. Peça orientação e força para enfrentar os desafios. Olha que coisa... Não é isso mesmo? Você acorda e fala, eita Deus, estou com preguiça, não estou com vontade. Eu não gosto de usar a palavra preguiça, tá, gente? Lá em casa eu falo que eu estou indisposta. Entendeu? Mais chique. Eu estou indisposta hoje, cão, mas eu vou me levantar, tá? Porque eu não vou ficar, eu vou me levantar e pronto, acabou-se. Aí você começa, né? Você começa orando, se levantando, limpando a sua cara, que o negócio está tudo amassado. E aí você vai e começa a se erguer por dentro. Que coisa nova, né? Aleluia, glória a Deus. Aí você começa também a dar ação de graças. É outra dica, que é novidade para mim. Eu começo a dar ação de graças. O Douglas até falou sobre isso. E eu não sei você, gente, eu tenho um hábito. E eu acho que quando eu começo, se eu não começo falando isso no início da minha ministração, eu falo no final, ser grato ao Senhor. Não tem como você ser um crente, um filho que ama Deus e não ter o coração grato. Gente, me desculpe, mas alguém que murmura o tempo inteiro, que fala que ganhou bênçãos, que fez isso, que fez aquilo, mas murmura demais, tem alguma coisa que não está ajustada ali. O parafuso precisa ser, né, trocado, colocado em outro lugar, porque nós precisamos ter um coração grato. Nós acordamos, eita glória, Pai, se você queria que eu acordasse mais esse dia, e eu sei que você quer, porque quem não quer é o diabo, porque senão ele sabe que eu vou incomodar ele, então eu já tenho que agradecer, obrigada por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar e me regozijar nele, amém? Olha que coisa maravilhosa. Dei graças, obrigada pela água, pela minha geladeira, que nem as crianças. As crianças oram, quando você manda ela orar, elas querem orar. Obrigada por esse papel, que tem uma flor, tem uns buraquinhos. Obrigada por esse negócio aqui que é transparente. Obrigada por esse copo, essa água. Tem até uma boia pela bolinha, pela segunda bolinha, pela terceira bolinha. As crianças, elas querem orar, agradecer por tudo. E nós temos muito mais motivo para agradecer e não temos essa simplicidade e esse reconhecimento.
Então, olha outro segredo, dá graças. Obrigada, Pai, pelos meus filhos, obrigada pelo meu marido, e obrigada pelo meu trabalho, obrigada. E você começa a declarar as coisas também que você gostaria que acontecessem. Amém? Porque se você começou a agradecer, começa logo a metralhar tudo que você precisa metralhar e gasta bastante mesmo oração para aquele momento que você começou a receber instruções do Senhor. Amém? E o outro faça uma lista das coisas pelas quais você é grato. Agradeça a Deus pelas bênçãos diárias. E outra, que olha que legal, eu falei na passada, perdoar e amar. Olha que coisa, novidade, perdoar e amar. Será que tem crente que ainda não perdoa, gente? Misericórdia, né? Tem crente ainda que não perdoa alguém? Tem, infelizmente, né? Perdoar, amar, né? Nós precisamos exercer mais o perdão sobre aqueles que não precisam fazer nada diretamente para a gente, mas às vezes a gente precisa conversar com pessoas que elas mesmas não se liberaram. E a gente precisa ser o canal de Deus para liberar esse perdão sobre a vida delas. Ei, você já foi perdoado. E você explica para ela sobre o que foi conquistado na cruz, sobre que toda dívida que existia com relação a ela já foi paga na cruz do Calvário. Olha que novidade. Expressar o amor de Deus para as pessoas. Isso nos fortalece nos dias em que a nossa fé precisa ser exercida e ser esticada. Porque são coisas básicas que nós não devemos esquecer, mas praticarmos constantemente. Amém? Perdoar aqueles que nos feriram, mostrar o amor e a compaixão. Aleluia. E esse quinto, eu acho muito, muito precioso e importante. Busque apoio, busque ajuda. Quando nós estamos aqui na maratona de oração, é um lugar onde você recebe refrigério e você recebe ajuda. Quando nós vemos aqui para o Conectadas, meu Deus do céu, eu não gosto nem de falar do Conectadas, tá, gente? Porque quem me conhece sabe, né? Mas amém, coração tá lá. Quando você vem para esse lugar e você se expõe, você também está vindo para um lugar para você receber ajuda. Porque você vai fortalecer a sua vida. Você vê outras pessoas orando, você aprende com essas pessoas. Existe a unção coletiva para aquele momento. Existe a oportunidade de você pedir oração. E sabe, no culto também é muito importante, você pode também fazer isso. Mesmo que não haja o apelo aqui, você pode fazer isso. Você pode vir aqui e pedir oração. Se o ministro estiver aqui, ele não fez o apelo, que você tem o desejo de receber uma oração específica, você pode vir. Amém? Então, pedir ajuda é importante. E esse ato de nós termos essa consciência de que nós somos um corpo e podemos sim ajudar uns aos outros, faz com que muitos de nós não caiamos no erro de nos acharmos autossuficientes, que não precisamos de ajuda de ninguém. E aí não ficamos sofrendo em áreas em que pessoas, até mesmo já passaram, já foram experimentadas, estão bem e teriam uma palavra muito específica para as nossas vidas em relação àquela situação. Amém? Aleluia. Então, ser igreja, que é o que eu falei também na outra ministração, ser igreja é muito importante. O ser corpo, o estar unido uns com os outros, o saber que o que eu faço, o que você faz, ou o que nós deixamos de fazer, faz uma diferença muito grande, porque existe uma engrenagem. E cada parte do corpo é fundamental. Aleluia. E ele fala, e eu também coloquei, colocar nossa fé em ação. Sabe, querido, aquilo que nós temos declarado, nós devemos andar nisso. Crer dessa forma. Não deixar que circunstâncias que venham, você experimentou a cura e de repente vem novamente algo que parece a mesma enfermidade que você já foi curada e você aceitar a dúvida. Você foi curado e você sente o mesmo sintoma e aí você esmorecer com relação a isso. Nós devemos andar naquilo que nós estamos falando e declarando, porque senão nós seremos mentirosos com relação àquilo que nós estamos declarando. Nós não estamos confiando o suficiente na palavra. E nós precisamos confiar, porque a palavra funciona, ela é real. Amém? Aleluia.
Então, novidade, amém? É orar e meditar na palavra, confiar, manter a nossa confiança no Senhor, ter um coração, né, grato, ter um coração perdoador, amar, né, liberar esse amor que a gente tem recebido tanto da parte do Senhor, não só para os de fora, mas tudo começa aqui dentro. Né? A gente não vai expressar o amor de Deus só para as pessoas lá fora, não. A gente começa aqui dentro. A nossa sensibilidade começa com os nossos, começa dentro da nossa casa, começa nesse lugar chamado igreja. Igreja local, onde nós estamos inseridos, onde nós nos consideramos uma família. Amém? E colocamos a nossa fé em ação, colocamos em prática aquilo que nós temos declarado. Aleluia! E eu coloquei um aqui, o último. Ria. Olha que legal. Ri. Todo mundo aqui está rindo? Todo mundo está feliz? Mas não é a música da Xuxa, tá, gente? Não é a música da Xuxa. Todo mundo está feliz por quê? Espera aí. Por que nós estamos felizes, Marta? Porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. Existe uma felicidade plena no Senhor em nós, que independente do que nós estejamos passando, é que nem aquela hora que tu dá aquela canelada naquele lugar e tu quer falar uma coisa, glória a Deus, aleluia! Obrigada, Senhor, você é maravilhoso, glória a Deus, que a minha perna não quebrou, que está tudo certo. Oh, glória! Oh, aleluia, Deus é bom, minha perna está inteira ainda. Eu não sei você, mas essa semana eu levei uma pisada no meu dedo. E eu queria agarrar a criança assim com amor. Oh, meu amor, glória a Deus, porque você pisou no meu dedo. E a gente é o povo mais feliz dessa terra. Lá no meu trabalho, as crianças falam assim: tia Raaibe, você é a tia mais engraçada, mais palhaça, mais divertida. Eu não sei se é um elogio. Eu acredito que é um elogio, né? Porque no dia que eu não quero rir, que a vontade é de pegar elas e dizer: meus amores, vocês são tão maravilhosos, não vou para casa de vocês não, fiquem aqui, a tia ama tanto vocês são tão obedientes, tão maravilhosos, tão carinhosos, não brigam com o amiguinho, não bate no amiguinho, não pisa na tia, não deixa a tia passando aflições e medo. Aí eu estou lá, glória a Deus, aleluia. Eita, menino, glória a Deus. Menino, não faz isso daí não, glória a Deus, aleluia. Te ama você, não faz isso. E aí a gente é o povo mais feliz dessa terra. Porque no dia que a gente não quer estar feliz, a gente decide: eu vou estar feliz hoje mesmo. Aí você chega lá no seu trabalho assim: tá rindo por quê? Eu vou rir aqui do lado, né? Porque não dá para me rir na frente de algumas pessoas, porque a felicidade incomoda. A felicidade incomoda. Você ser alguém feliz, alegre, trata bem todo mundo, incomoda. E aí você continua feliz. Mesmo que você seja feliz assim, para não incomodar as pessoas, né? Você continua, você expressa, e nós somos as pessoas mais felizes dessa terra. E nós podemos transformar todo ou qualquer ambiente onde nós chegarmos com a alegria do Senhor, que é a nossa força, que está dentro de nós, que nos habilita, que nos capacita a passar por um dia tão difícil e poder sorrir. Aleluia, glória a Deus. E aí você começa com... né? Aí daqui a pouco a gente está... Eita! E você está rindo espontâneo. E aí o povo está rindo de quê? No meu trabalho, a minha amiga fala assim: ai, às vezes eu acho que você não é normal. De repente tu ri. Eu falo: gente, tem que rir. É melhor ser feliz do que ser triste, né? Amém, glória a Deus. Amém. Aleluia, Deus é bom. Amém. Essas dicas foram boas? Amém. Essas instruções foram boas? Amém. Aleluia, Deus é bom. A fé é como uma motivação para perseverar. Como está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do 1 ao 3. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Para quem? Para quem que eu e você vamos olhar? Para Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele quem vai nos ajudar no dia da adversidade. Nós vamos olhar e lembrar tudo que Ele passou. E mesmo assim, Ele não negociou com nada para cumprir o propósito que foi designado a Ele. E aí nós vamos olhar para Ele
que é o consumador da nossa fé, e dizer assim, se você disse que eu consigo, então eu vou passar por esses dias. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé, por gentileza. O Ministério de Música pode subir. Aleluia. Corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia! Fortalecidos pela fé em tempos de adversidade. O segredo, orando e meditando, permanecendo com a nossa confiança em Deus, tendo um coração grato, dando ações de graças ao Senhor, tendo um coração perdoador, um coração que ama. Aleluia, sendo humilde para pedir ajuda e estar inserido no corpo de Cristo, sabendo que é o melhor lugar para você estar. E eu falo para muitas pessoas, gente, nos dias que eu estava, aquele dia que você quer ficar em casa, que você não quer sair porque a pressão está muito grande, eu sempre falo para algumas pessoas, é aí que eu quero me arrumar e ir para a igreja. Porque eu sei que ali é o lugar certo que eu vou entrar de um jeito e vou sair do outro completamente diferente. É na comunhão dos santos, é nesse fogo santo, é nessa atmosfera que eu não vou ser a mesma pessoa. Que aquilo que estava me incomodando vai ter uma palavra naquele lugar, ou ainda que não venha uma palavra diretamente para mim, mas vai ter uma unção que vai quebrar aquilo que estava me oprimindo ou me pressionando, e eu vou sair uma outra pessoa. Ou é só eu que sou assim? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pai, eu te dou graças por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo, por essa noite. Obrigada porque todos nós, em algum momento, vamos passar por adversidades, por pressões. Sabe, Pai, muitos de nós passou por várias lideranças, passou por várias igrejas. E o meu desejo é que nós possamos olhar para nós mesmos e ver o que nós, de fato, deixamos de fazer naquele tempo, porque nós não queríamos receber algumas instruções. O que nós deixamos de experimentar em Deus, porque nós não seguimos as instruções que nos foram dadas, Pai. Pai, o que nós deixamos, Senhor, de receber, porque o nosso coração estava muito mais na circunstância e não na confiança em você, Pai. Eu oro para que cada um de nós que está aqui essa noite possa confiar no Senhor e abrir, Senhor, as nossas vidas para você, ainda que você nos conheça, mas com o coração disposto a tratar as áreas que precisam ser tratadas, se expor à unção, se expor à palavra, se expor a um processo de discipulado, de ensino, onde áreas serão tratadas, onde ajustes serão feitos, mas a nossa fé vai ser fortalecida, Pai, e nós vamos ser muito melhores do que quando chegamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que como igreja eu tenho a sensibilidade de saber que como igreja eu tenho a responsabilidade de fazer algo com aquilo que o Senhor me confiou, Pai. E que cada parte da igreja de Cristo que representa Osasco também tenha e tome para si a responsabilidade de exercer e andar na fé que já tem recebido do Senhor, Pai. Confiando que independente da circunstância, nós somente vamos passar por adversidade, mas não vamos ficar nela, Pai. Pai, eu oro para que nós tenhamos um coração, Pai, humilde para reconhecer que nós não somos tão bons assim em algumas áreas e que nós precisamos cuidar dessas áreas para que a nossa fé não esmoreça. Pai, eu oro também para que as áreas na qual nós já temos tentado tantas vezes avançar e sozinho não conseguimos, que tenhamos a humildade de pedir ajuda, Pai. Mas não somente pedir ajuda, mas estar disposto a seguir as instruções. Em nome de Jesus. Pai, eu oro que como igreja, esse tempo onde nós estamos sendo esticados, nós sejamos aqueles que vão cooperar com o corpo de Cristo. Nós sejamos aqueles que você de fato pode contar conosco.
E no dia do cansaço, nós vamos lembrar que é a força do Senhor que está dentro de nós, nos levanta, nos fortalece, nos assiste e nos capacita. Pai, aquilo que nós não sabemos fazer, eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita para fazermos. E se nós formos colocados em um determinado lugar, o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso professor por excelência e Ele nos capacita para isso, Pai. Pai, que como igreja nós sejamos sensíveis, mas que nós sejamos também comprometidos com a palavra, com a igreja de Cristo, com a liderança local, com os membros de Cristo, Pai. Porque como igreja eu preciso me compadecer se o meu irmão está sobrecarregado. Eu preciso me compadecer se a liderança está sobrecarregada. Eu preciso ter a sensibilidade de ser refrigério na vida das pessoas. Se eu já tenho maturidade o suficiente para andar em alguns lugares, mais do que outros, que eu ande nesse lugar de maturidade, que eu não negocie com aquilo que eu já alcancei, mas que eu corra a carreira pelo qual o Senhor me chamou. E assim cada um dos meus irmãos, Pai. Porque eu sei que existem pessoas que estão bebendo leite, mas eu sei que existem pessoas que já comem um bom feijão e elas estão preparadas o suficiente para aguentar o rojão. E elas não precisam estar de mimimi. Nós precisamos nos posicionar como filhos maduros. Mas aqueles que ainda são bebês, nós precisamos também ter a sabedoria e o cuidado para cuidar deles, Pai. Em nome de Jesus. E como filhos maduros, nós sabemos que nós colocamos muito mais força para algumas coisas do que um filho bebê. Porque o bebê não consegue carregar o rojão e nem fazer coisas que nós que já somos maduros podemos fazer. Aleluia, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por essa noite. Eu te dou graças. Eu te dou graças, Espírito Santo. Muito obrigada por você nos fortalecer nessa noite. Por você nos lembrando que nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito. Ainda com tantas e tantas desculpas que nós temos dado para o Senhor. Nós podemos fazer muito mais. Porque um homem fez tanto. Imagine tantas pessoas juntas. Aleluia. Aleluia. Que nós sejamos aqueles que colocam a mão no arado e não retrocedem. Que nós sejamos aqueles que você pode dizer que de fato o Senhor pode confiar conosco. No início, no meio e no fim desta jornada. E que ainda que a adversidade se levante, ainda que as tempestades venham, ainda que nós estejamos nos sentindo fracos fisicamente, o Senhor nos fortalece. E nós não vamos negociar. Nós vamos colocar e permanecer com as nossas mãos seguros na palavra. E vamos caminhar nela sem negociar com a unção. Pai, porque no que depender de nós, nós precisamos nos comprometermos com o Evangelho. E Evangelho é serviço. Evangelho é abrir mão. Evangelho é renúncia. Evangelho é desconforto. Evangelho é ouvir não. Evangelho é sair de uma zona de conforto e ir também para um lugar de extremo desconforto. Aleluia. 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 Mas em tudo isso vai haver uma graça que nos assiste, que nos acompanha, que nos fortalece. Porque todos nós sabemos que os dias de adversidade pelo qual nós permanecemos fiéis, nós passamos por eles e saímos melhores do que quando nós estávamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por você nos mostrar que nós somos capazes de fazer muito mais do que nós já temos feito.
Obrigada porque você confiou a nós coisas grandes e não aos anjos, mas o Senhor confiou a nós. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Eu rendo graças a você essa noite. Obrigada por confiar em nós. Porque muitas vezes nem nós mesmos confiamos. Aleluia. E é aí que eu vejo o teu amor. Se você confia é porque você sabe que nós podemos fazer. Obrigada por aquela circunstância. Eu posso enfrentar. Você pode enfrentar, meu irmão. Não só enfrentar, você pode e vai passar por ela. Você não vai ficar nesse lugar, você vai passar por ele. E sabe, você vai se levantar e você vai olhar para trás e vai ver aquilo que onde você achava que não seria capaz de fazer na força do seu braço, porque nós não conseguiríamos mesmo, e dizer só podia ser Deus. Eu acho tão lindo quando alguém fala só se for Deus. Eu falo, eita, é isso mesmo. Confiou na pessoa certa, é Deus. Então tá tudo certo. Você não vai ficar nesse lugar. Você não vai ficar na confusão da sua mente. Você não vai ficar nesse lugar de enfermidade. Sabe, se você agarrar essa palavra e correr com essa palavra, aleluia, você não vai ser a mesma pessoa. Obrigada, Pai. Obrigada por esse bálsamo, por essa unção. Obrigada por você nos amar e cuidar de cada um de nós essa noite. Eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Tem alguém nos visitando? Não, tá esses bem. O irmão, eu sei que ele de vez em quando vem, mas ele já é mais de casa do que visitante, não é não? Mas é sempre bom tê-lo conosco. Amém? Aleluia. Amo a vida de vocês. Amo muito vocês. Eu amo a minha igreja local. Eu amo esse lugar. Eu amo tanto meu pai. Eu sou tão grata a ele. Quantas coisas eu já vi meus irmãos passarem e vencer. Tantas conquistas, tantas adversidades. Me ame quando eu disser para você que você pode fazer mais do que você tem feito. Porque não sou eu, é o Senhor quem fala. Não são as pressões do nosso trabalho que vão nos parar. Não é para ser. Porque se uma pressão no trabalho nos para, como nós vamos lidar com as pressões do mundo? Como nós vamos lidar se nós estivermos aqui e uma liderança nos pressionar? Sabe, eu vou falar algo para você e eu não sei se eu lidaria da mesma forma hoje, mas por 2 vezes eu evangelizei alguém que estava me assaltando. E eu não sei, mas ao mesmo tempo eu sei que era saber que se eu morresse naquele dia, eu sabia para onde eu iria. Mas se ele morresse naquela noite, ele não iria para o céu, ele iria para o inferno. E sabe, será que se alguém apontar uma arma para nós seremos capazes ainda de falarmos do amor de Jesus? Porque se uma pressão ou pequenas coisas nos param, como seria se alguém tentasse tirar a nossa vida, que não é mais nossa? Que amor nós temos pelo Senhor, ao ponto de evangelizar alguém e amar essa pessoa. Mas eu tive essa experiência no início do Evangelho. Não estou falando que eu quero ter a mesma experiência, mas por que isso? Porque é muito confortável algumas coisas que nós estamos vivendo, ainda que pareçam pressões. Mas vão vir coisas muito maiores por aí. E se nós não esticarmos a nossa fé, nós podemos ficar para trás. E podemos ser consumidos. E sermos crentes capengas,
fracos, como muitos estão por aí. E não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que eu e você saiamos desse lugar onde nós estamos achando que não somos capazes de sair. Estamos tão dependentes de pessoas, de coisas, de circunstâncias para estarmos felizes e bem, quando na verdade nós precisamos estar no Senhor para sairmos do lugar onde nós estamos achando que não conseguimos ficar por conta das pressões. Porque não existiu nenhum homem e uma mulher de Deus que esteve no Senhor, confiando na palavra do Senhor, que não viveu coisas extraordinárias. E homens que não tiveram a sua vida por preciosa, que morreram em prol do Evangelho. Que nós possamos refletir essa noite a respeito disso. E que nesse tempo que nós estamos vivendo, as pressões não são tão grandes assim, não. Que a gente que está muito ainda Nutella. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus é bom. E você vai deixar de vir para a igreja? Porque você ouviu uma palavra que você não gostou da raiva? Você não vai vir porque você está muito cansado? Você não vai fazer algumas coisas porque... eu sou ser humano, eu tenho que descansar. Se Jesus pensasse assim, Ele não teria morrido por mim e por você. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. E Ele é tão bom que é que nem quando a gente que é mãe precisa ter uma conversa séria com os nossos filhos, para dizer o quanto nós amamos eles e ensinarmos ele que esse caminho que às vezes ele pode estar indo não é tão legal assim. Em noites como essa, é para mim e para você nos alegrarmos, porque é para nós localizarmos algumas coisas e saber que nós temos ferramenta o suficiente para não estarmos mais onde nós estamos. Temos palavra o suficiente, já sabemos sobre fé o suficiente, nós só precisamos andar nela. E eu sei que essas coisas elas vêm para nos lembrar, e isso é muito bom, gente. Porque às vezes nós estamos na correria do dia a dia e esquecemos. E é num culto como esse que nós lembramos de que orar é importante, de que ler a palavra é importante, de que congregar é importante, tão necessária a comunhão, e que é um lugar de segurança para as nossas vidas. Amém? Aleluia, sejam abençoados. Eu também, né? Nós todos sejamos abençoados na prática dessa palavra e vivamos com o coração grato ao Senhor. E exercitemos aquilo que nós já sabemos. Amém?